Queridos, Manassés sai pegando tudo que o povo fazia. Ele não fazia uma coisa, ele fazia tudo, que ele chegou a ser pior que os pagãos ao redor dele. E o interessante é que Manassés fez errar toda Judá. Manassés fez errar todo o povo que ele liderava. Esse povo seguiu os passos desse rei. E diz aqui que Manassés fazia tudo isso para provocar a ira de Deus. Queridos, quando nós temos algo que nós sabemos que é um pecado consciente, a Bíblia vem nos dizendo que nós estamos fazendo, nós estamos provocando a ira de Deus. Eu quero convidá-lo a pensar. Se você tem um pecado acariciado, um pecado consciente, um pecado alimentado, um pecado que você tem consciência, você está provocando a ira de Deus. O que é que diz no verso 10? Vamos continuar. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos. Eu te pergunto, o Senhor vai atrás? Deus vai atrás? Deus vai atrás do homem. O Senhor sempre vai achar uma oportunidade, um meio para vir atrás de nós. Sempre. Nós somos indesculpáveis. O fato de nós estarmos aqui, ouvindo a palavra de Deus, todos os sábados, todos os cultos, nós estamos sendo buscados pelo Senhor. O Senhor vem até nós. São feitos apelos ao nosso coração. E Ele é levado como um animal, humilhado, destronado, sofrendo as consequências de provocar a ira de Deus, de ser rebelde contra Deus, de fazer tudo o contrário de que Deus falava para fazer. Mas nós vemos aqui um momento chave, no versículo 12 e 13, um momento interessante, curioso, muito profundo. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do verso 12. Verso 12 diz assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor teu Deus. Deveras, irmãos, é um termo da língua portuguesa que pouco usado, e eu fui ver o que significava. Então, quando diz deveras, é usado para enfatizar o caráter verdadeiro daquilo que se diz. Então, verdadeiramente, ele suplicou verdadeiramente ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Verso 13, fez-lhe oração, e Deus lhe tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Queridos, diante da história desse homem completamente absurda, um dos piores reis, Acabe concorreu com ele ali, mas ele foi um pior rei que houve do povo de Deus. E esse homem, lá no fundo do poço, humilhado, esse homem suplica a Deus. Queridos, o pecado, ele deve ser confessado. Deve haver arrependimento, humilhação diante de Deus. E não tem atitude assim, verdadeira, que Deus conhece dentro do coração, em que não haja perdão, em que não haja aceitação de Deus. O verdadeiro arrependimento
a verdadeira confissão, humilhação, ela é perdoada. E Deus o aceita e o restitui novamente ao seu reinado. Eu fico pensando assim, Deus poderia, falar assim, olha, Manassés, você está perdoado. Você se humilhou, você realmente se arrependeu, você está perdoado, mas você vai colher as consequências do seu pecado. Você vai pagar pelo seu pecado de acordo com o que foi acontecendo. Você foi levado a cativo, então você vai continuar um cativo. É a sua colheita, é o que você fez, as consequências. Mas na vida deste homem, nós não vemos Deus agir assim. O que a Bíblia diz? Que onde abundou o pecado, queridos, ele volta a reinar, depois de tudo que ele fez. Manassés foi quem cerrou o profeta, mandou cerrar o profeta Isaías ao meio. E no reinado de Manassés, nos comentários que você pesquisa, Flávio Joséfo, em História dos Hebreus, comentário bíblico adventista, todos os dias era feito um sacrifício em Jerusalém. Todos os dias era sacrificada. Manassés mandava sacrificar uma pessoa. Imagina você morar em Jerusalém naquela época, sabendo que tinha um rei meio doido, e você está passando na rua, ou você faz algo que lhe desagrada, chega aos seus ouvidos e ele fala, sacrifica lá o Gabriel. Vou pegar você, Gabriel. Sacrifica lá o Gabriel. Eu me desagradei do Gabriel. Todos os dias tinha um sacrifício de uma pessoa ali. Ele encheu Jerusalém com o sangue de pessoas. E esse homem, recebeu o favor de Deus, recebeu o perdão de Deus. Uma vez que ele buscou a face de Deus, ele se humilhou perante esse Deus, ele confessou, ele suplicou, ele se angustiou. E Deus novamente o aceita e novamente o restitui ao reinado. Bem, a partir daí, existem algumas coisas que Manassés fez e eu quero concluir com vocês, agora meditando nessa parte. Vamos para o verso 15. Diz assim, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Queridos, é impossível entrarmos na presença de Deus, confessarmos a Deus, buscarmos a Deus, e virmos à presença de Deus e não mudarmos. É impossível entrarmos na presença deste Deus e sairmos do mesmo jeito, e não fazermos reformas. É impossível. E essas reformas devem ser feitas em nossas vidas. Nós precisamos disso, para sermos usados por Deus, para que o Espírito Santo nos use onde a gente estiver, onde nos propormos a estar, a trabalhar. É impossível nós estarmos na presença desse Deus sem sermos transformados. Ah, queridos, o que é que precisa ser transformado na sua vida? O que é que precisa ser tirado da sua vida? Onde você precisa fazer reformas? É na comunhão com Deus? No tempo com Ele?
no deixar Ele falar ao seu coração através da Bíblia? Onde você precisa fazer reforma na sua vida? Onde Deus precisa mudar? Queridos, nós precisamos entender o perdão de Deus. Sabe, existem muitas pessoas que não entendem o perdão de Deus. E por isso, muitas vezes, Deus não tem como trabalhar na vida dessa pessoa. Muitas vezes. Não há nada que a gente possa fazer, erro nenhum. Todos cometemos erros, vamos continuar cometendo na caminhada cristã. E uma coisa, meu esposo costuma dizer, eu costumo dizer em casa: caiu? Caiu, irmão? Levanta. Levanta. Confessa, levanta e continue sua caminhada. Confesse a Deus seus pecados. Se coloque na presença de Deus. Faça reformas na sua vida. Querido, para encerrar, para o Gabriel cantar, eu quero fazer um apelo a você. Eu quero dizer a você, não perca o céu por nada. Não perca de estar no céu, meu querido. Não perca o céu. Não perca. O que é a vida aqui? Um sopro. Se coloque na presença de Deus. Busque a Deus. Comece hoje. Ontem não volta. Não tem como refazer ontem. Mas daqui para frente tem. Se prostre diante de Deus. Confesse seu pecado a Deus. Busque a presença de Deus. Aprenda do perdão de Deus. Se humilhe. E esteja pronto, para quando Ele voltar, ou quando a morte chegar até você. Que Deus faça a obra na sua vida e na minha, em nome de Jesus. Amém.